a gravar e, entretanto, agora são 14 horas, eu vou clicar para iniciarmos e vou dar aqui a nota que vamos esperar 30 segundos para as pessoas entrarem na sessão, está bem? E depois, a partir daí, o Carlos seguia. Boa tarde a todos. Vamos, antes de dar início aqui à sessão, vamos esperar só uns segundinhos para que todos possam participar e aceder à mesma e já começamos. Carlos, podemos avançar. Muito boa tarde a todos, chamo-me Carlos Silva, sou administrador do Grupo Moldoplástico. Hoje estou aqui na qualidade de moderador de mais uma das muitas interessantes iniciativas promovidas pela Cefamol. Inserido nas sessões Tecnov Days, este é o primeiro de 3 webinars, todos eles com temas mais do que nunca extremamente adequados à realidade dos dias de hoje e que vão decorrer até à próxima quarta-feira, sempre neste horário. Agradeço também a presença de todos vós que nos acompanham aí desse lado. O número de presenças é sinónimo da qualidade e interesse destas sessões, mas é também o reflexo da relevância que as plataformas digitais ganharam nestes últimos tempos. Obrigado pela vossa presença. Bom, o tema que trazemos cá hoje é a standardização e Lean Manufacturing. É um tema que quase dispensa apresentações e que, pese embora sejam diferentes na sua essência, não existem dúvidas da sua complementaridade e dos seus benefícios. Julgo que todos nós, nas nossas empresas, temos, ou pelo menos pretendemos ter, uma cultura organizacional que nos permita redução de custos, melhoria contínua, processos de produção mais ágeis, maior capacidade produtiva, eficiência, qualidade, bom serviço, bom ambiente de trabalho e políticas motivacionais que façam que os nossos colaboradores estejam todos alinhados nos mesmos objetivos. Num período tão difícil e numa conjuntura tão desfavorável como esta que estamos a viver, fruto ainda de uma pandemia que veio expor ainda mais as dificuldades do nosso setor, por via da instabilidade, por via da incerteza, pela falta de encomendas, de uma concorrência cada vez mais feroz e de preços extremamente baixos, diria até incrivelmente baixos, não há margens para erros, não há margens para falhas, isto claro se pretendermos que as empresas portuguesas e os moldes que fabricamos continuem a ser vistos como moldes de grande qualidade, moldes de processos altamente tecnológicos e inovadores e moldes que se distinguam pela sua diferenciação. A standardização e a otimização de processos são das respostas que mais se adequam para melhorar a eficiência e competitividade das empresas e, de certa forma, prepará-las para um futuro que jamais será como antes. O mercado está cada vez mais exigente, obriga-nos a reinventarmos-nos permanentemente, para além dos preços baixos que já referi, a qualidade dos nossos moldes tem cada vez mais de ser melhor e os prazos de fabricação têm de ser mais baixos e imaculadamente cumpridos. A uniformização e otimização dos processos surge assim como uma solução que deve ser transversal a todas as fases de produção, seja numa fase inicial de projeto, seja na maquinação, no acabamento, nos ensaios ou até mesmo na orçamentação. Sistematizar a produção de cada molde, tornando-o mais rápido de conceber e tendencialmente com menor influência do fator erro, é um desafio que tem de ser interiorizado pelas nossas empresas para termos ganhos reais, importantíssimos e cruciais para a nossa sobrevivência. Caso contrário, corremos o risco
sério de perder competitividade e ficar pelo caminho. Feita esta pequena introdução, temos connosco, para analisarmos e debatermos estes temas, na sessão de hoje, como orador convidado, a quem desde já agradecemos, o Tiago Seixas, do Kaizen Institute, que irá partilhar connosco a sua visão e a vasta experiência do Kaizen Institute na implementação de medidas de melhoria contínua. Depois desta apresentação, continuaremos com a participação da Diana Duarte, da TJ Moldes, e do João Paulo Vigário, do MD Group, a quem também agradecemos, e que integram comigo o painel de debate, com o apoio ainda do Manuel Oliveira, da Cefamol. Naturalmente que este painel estará aberto também, posteriormente, à participação de todos quantos queiram intervir. E agora sim, e sem mais demoras, Tiago Seixas, Kaizen Institute. Muito obrigado. Vou partilhar aqui a tela para mostrar a minha apresentação. Antes de mais, quero agradecer. O meu nome é Tiago Pérez Seixas, eu sou partner do Kaizen Institute Western Europe. Tenho 45 anos, sou licenciado em Gestão e Engenharia Industrial pela Faculdade de Engenharia do Porto e na verdade trabalho no Kaizen há mais de 20 anos. Portanto, o que eu vos vou poder passar como know-how é uma experiência do Kaizen, não só na indústria de moldes, mas em toda a nossa experiência, e que é vasta em muitos clientes que são vossos clientes também, não é? E ver aqui um bocadinho qual é o enquadramento e debater aqui convosco um bocadinho quais são as principais ferramentas ou alavancas que possam ajudar neste tipo de indústria. Portanto, agradecer desde já em meu nome pessoal e em nome do Kaizen o convite que nos foi endereçado pela Cefamol. É com muito gosto que eu estou aqui a partilhar alguma da nossa experiência e espero que deem o vosso tempo por bem emprego. Quanto mais não seja, se não for na apresentação, que seja nas dúvidas que tiverem e que sejam todas respondidas. Pronto, eu tenho aqui uma introdução ao que é o Kaizen. Depois vou-vos falar um pouco do que são as principais metodologias que nós vemos com aplicabilidade ao setor, e vamos falar aqui de 4 grandes áreas de atuação, e depois temos toda a parte de conclusão em que de facto fica aberto o debate. Pronto, como introdução, isto é um slide que acho que não estariam a contar vê-lo numa apresentação do Kaizen, mas na verdade na raiz da palavra Kaizen está toda a parte de transformação, da capacidade de inovar, da capacidade de evoluir, não é? Que é algo que cola muito à vossa indústria, não é? A questão da inovação. Não é? Tipicamente sobre a inovação, quem nos dá os exemplos mais extraordinários de criatividade e disrupção em prol da sobrevivência é o mundo animal. Não é? E que, na verdade, como defendeu Darwin em seu tempo, não é? Na teoria da evolução das espécies, é que, na verdade, a transformação dos organismos ao longo do tempo, que foi resultado de muitas aprendizagens que tiveram ao longo do tempo, quer física, quer comportamental, permitiram a sua adaptação a diferentes contextos e, com isso, originou uma seleção natural que os mais capazes de sobreviver e reproduzir, houve uma seleção natural, não é? Que, na verdade, não foi dos mais fortes, foi dos mais capazes a se adaptarem a esta mudança. Portanto, e é, na verdade, sobre o que o Kaizen pode falar, mais do que a indústria em si ou da técnica em si, que essa sabem vocês, sobre o vosso negócio, é sobre este tema da mudança, como é que nós mudamos organizações. Portanto, esse é o nosso trabalho, temos uma série de metodologias estudadas e com muita experiência acumulada de quase 40 anos de melhoria contínua, que é isso que eu pretendo transmitir aqui. Pronto, sobre o significado da palavra, e para muitos de vocês não deve ser novidade, e eu vou passar esta parte um pouco mais rápido. Na verdade, o Kaizen, a palavra Kaizen, nasce de 2 palavras já muito conhecidas de alguns de vocês e no Japão muito conhecidas. Uma é Kai, que significa mudar, não é? E o Zen, que é mais conhecida para melhor, não é? É a questão ancestral da perfeição, da melhoria, etc.
E, portanto, hoje em dia é reconhecida esta palavra Kaizen como melhoria contínua. Como é que nós interpretamos isto da melhoria contínua, e em todas as organizações se faz melhoria mais contínua ou mais pontual, mas faz-se melhoria, não é? Aqui, e algo que está muito associado a isto do Kaizen e muito por culpa da bibliografia existente, está muito associado a Toyotas, a indústria automóvel e muita indústria, não é? Muita operação. E de facto isso foi uma aplicabilidade destas ferramentas durante muitos anos, mas que é totalmente falso nos dias de hoje, não é? Portanto, a questão da cultura de melhoria contínua, que é o que nós pretendemos implementar nos nossos clientes e que a gente pretende disseminar em todas as organizações, é que isto tem que ser algo que muda de facto o ADN das empresas e que na verdade é aplicável a todas as áreas, a todas as pessoas da organização e todos os dias. Portanto, não é algo só da operação, só da indústria, mas que é aplicável a vários setores e a todos os departamentos. Portanto, fazendo um bocadinho isto de história sobre o Kaizen, portanto, o nosso fundador, o Sr. Masaaki Imai, que ainda é vivo, tem 91 anos hoje em dia, mas como muitos japoneses, na verdade ele vai trabalhar enquanto se sentir com força para tal, e dizem que é uma das coisas que gera longevidade da população japonesa é isto. Eles, enquanto se sentem ativos, eles não estão sempre à espera dos 65 ou dos 67 anos para se reformarem e, portanto, enquanto se sentirem bem, trabalham e mantêm a ginástica mental. E, portanto, o Sr. Masaaki Imai ainda nos ajuda bastante no Kaizen Institute e ele é o fundador da empresa Kaizen Institute. Estas metodologias surgem muito no fim da Segunda Guerra Mundial, com o Japão completamente destruído. Quem já teve curiosidade e quem já acompanhou algumas destas ferramentas e alguma desta história sabe que o grande pioneiro nestas metodologias foi a Toyota. Hoje em dia ainda é o benchmark a nível mundial em termos de melhoria contínua, pela cultura que conseguiu enraizar nas suas pessoas e principais parceiros. Portanto, o Sr. Masaaki Imai trabalhou muito próximo com a família Toyota e com o Sr. Taishi Ono no Centro Japonês para a Produtividade, que foi algo que o governo japonês criou para aumentar a competitividade da indústria japonesa em 1955. Basicamente o que faziam era organizar viagens para industriais japoneses para ir aos Estados Unidos ver as melhores práticas industriais. E, portanto, fruto destas viagens, fruto de alguns americanos que emigraram para o Japão, principalmente americanos que foram considerados e ainda são como gurus de ferramentas para melhoria da qualidade, o Sr. Deming e o Sr. Juran, que viveram no Japão muitos anos e que ensinaram os japoneses em muitas das que são as ferramentas de melhoria de qualidade, pela cultura e pelo fit que isto fez com a cultura japonesa, muito metódica, muito respeitadores do standard, etc., fez um fit imediato aos japoneses. E, portanto, os japoneses que antes eram conhecidos muito por produtos de baixa tecnologia, de baixo valor, de pouca fiabilidade, eles em poucos anos reverteram por completo, inverteram completamente o paradigma da qualidade, não é? E hoje em dia, se nós pensarmos no Japão, pensamos produtos de alta tecnologia, com muito boa fiabilidade, caros, mas mudaram em poucos anos. Pronto, o que suscitou muita curiosidade dos americanos a irem perceber o que é que se andava a passar no Japão. Pronto, como vos disse, a Toyota foi pioneira. A Toyota, depois de 12, 15 anos a trabalhar muito na melhoria das suas fábricas, sentiu a necessidade de começar a ir para os fornecedores para melhorar ainda mais a cadeia de valor e os lead times que tinham. E, portanto, esta organização de equipas, etc., foi um trabalho grande de recursos humanos, em que a Toyota trabalhou muito em parceria com os seus fornecedores. Hoje em dia, há fornecedores na Toyota que têm mais de 50 anos na Toyota. A Toyota é um caso, eu não diria isolado, porque há algumas empresas da indústria automóvel a trabalhar muito bem em parceria como a Toyota, que se orienta muito ao processo mais do que ir só ao custo. E eu diria que a Toyota é pioneira, não vou dizer que é a única ou que é uma percentagem baixa, mas tenho a certeza que a Toyota faz. E, portanto, o que o Sr. Masaaki Imai depois fez foi, ok, tal como a Toyota tem
os seus engenheiros a melhorar os fornecedores, e depois há aqui um benefit sharing, não é? Tudo que for ganhos com o fornecedor, 50% para cada lado. Eu também posso criar uma empresa de consultoria que, na verdade, presta serviços, ensinando ferramentas de melhoria contínua, implementando culturas de melhoria contínua nas empresas. Pronto, foi o que o Sr. Masaki mais fez em 85. Ele depois editou um livro, que foi um best-seller, que foi o primeiro livro que mostra ao mundo ocidental o que se andava a fazer no Japão, a que chamou o Kaizen, a chave para o sucesso competitivo no Japão, em que fala muito dos modelos, dos desperdícios e como atacar isso tudo. Portanto, eu diria que foi assim, o primeiro livro a explicar o que era o Kaizen. Pronto. Estamos presentes em todo o mundo, com escritórios praticamente por país, em muitos países, em mais do que 55 países hoje em dia. Trabalhamos em todos os setores. Pronto. Somos os autênticos, ou seja, o Kaizen é utilizado em linguagem comum por muitas empresas. Portanto, nós temos trademark da marca a nível mundial. E eu aqui estou a representar, portanto, estão aqui os escritórios que nós temos no mundo todo, eu aqui estou a representar o que nós chamamos o Kaizen Institute Western Europe. Eu disse que era partner do Kaizen Institute Western Europe, portanto, que sou responsável, junto com alguns colegas meus, pelos mercados Portugal, Espanha, França e Reino Unido. Okay? A sede é na Suíça, a empresa tem origem no Japão. Grandes objetivos do Kaizen em qualquer organização. E aqui nós trabalhamos de forma mais isolada em algum destes pilares, ou há empresas que até o que nos pedem é atuar em termos de melhoria contínua em todas as áreas. Mas tipicamente são ferramentas que na sua origem foram muito orientadas ao que nós chamamos o QCD, o pilar que está aqui central, não é? Melhoria de qualidade, custos e serviço, não é? Nível de serviço. E muito esta redução de stocks também, o free cash flow que se fala muito, e portanto eu diria que durante muitos anos a melhoria contínua foi muito orientada para a melhoria deste pilar, não é? De qualidade, custo e serviço. Cada vez mais há empresas, e eu diria que tal como a Toyota e benchmark em termos de melhoria contínua, há uma empresa, um conglomerado, uma empresa americana chamada Danaher, não sei se conhecem, mas é uma empresa muito, muito, muito grande dos Estados Unidos, que implementou e de forma muito, muito boa e persistente e contínua, e que orientou muito estas ferramentas também para a área do growth, que é o pilar que aparece aqui no lado esquerdo, e o negócio da Danaher é um negócio muito de compra de empresas, fazer o turnaround e implementar metodologias de melhoria contínua a estas empresas, libertando cash flow para no ano a seguir comprar mais empresas. Mais do que uma private equity que depois tem interesse em libertar-se da empresa fazendo dinheiro dela, o que a Danaher faz é juntar no seu portfólio e, portanto, vai crescendo desta forma a empresa. Portanto, mas orientam muito estas ferramentas a que é aumentar leads e vendas, aumentar inovação e agilidade, lançamento de cada vez mais produtos e mais rápido, time to market muito forte e, na verdade, fazer este crescimento de valor para o cliente, ou muitas vezes os fatores de utilidade e dar cada vez mais valor. Pronto, terceiro pilar importantíssimo em qualquer trabalho de melhoria contínua, de facto, e como o Carlos referia logo na abertura, é na verdade o envolvimento e a cultura e o desenvolvimento das pessoas. Isto não são mais do que ferramentas que servem para qualificar, aumentar a competência das nossas pessoas para, de facto, fazerem a melhoria contínua das vossas organizações ou das nossas organizações. Portanto, é isto que assenta, portanto, eu diria no Growth e no QCD temos uma série de ferramentas, mas que na verdade não servem de nada se de facto não forem passadas para as pessoas que trabalham todos os dias com o negócio. Pronto, um desafio que aqui está, e estas empresas, como eu vos falei, Toyota e Danaher, e felizmente há outros excelentes exemplos, na verdade, e o que se pode pensar é os primeiros anos é muito rápido nós termos um payback muito, muito favorável deste tipo de metodologias. E o que estas empresas vieram demonstrar foi que, na verdade, não é nos primeiros anos, sejam estes primeiros anos 3, 4, 5, 10, não é? Isto são empresas que fazem isto há 30, 40 anos, em que se desafiam todos os anos a melhorar em 2 dígitos os seus principais indicadores, sejam indicadores de crescimento,
seja de rentabilidade, seja de qualidade, de redução de ppms, seja de custos, seja do que for. E, portanto, é este o desafio que todas as empresas, benchmark e melhoria contínua, fazem. Pronto. E este é o ideólogo de tudo isto. Portanto, a Toyota e parte do caminho que fez, que é um caminho de descoberta na altura de uma série destas ferramentas. E isto eu queria deixar claro, o Kaizen muitas vezes é mal interpretado como, ok, eficiência de recurso. Na verdade, o principal driver para a melhoria contínua não é de toda a eficiência de recurso. Isso é mais uma consequência, uma segunda derivada do que o propósito inicial. O propósito inicial é sempre a eficiência do fluxo. O que é que a Toyota sofreu? Quando a Toyota, a seguir à Segunda Guerra Mundial, eu não vos expliquei, mas esteve próximo da falência, não é? E foi ajudada pelo consórcio de bancos a reestruturar a empresa e a salvar a empresa. E, na verdade, o veículo, e há uma circunstância também que ajudou depois muito a Toyota, o poder económico no Japão era baixo, mas, entretanto, surge a Guerra da Coreia, o que trouxe uma grande procura de carros e caminhões da Toyota. E, portanto, este senhor, a família Toyota, na altura, proíbe o fazer carros para stock. Um dos problemas graves e uma das razões para a Toyota estar próximo da falência, não é? Foi muitos carros em stock, na verdade sem vendas, portanto o custo das matérias-primas estava lá todo, o custo salarial estava lá todo, mas na verdade não havia vendas. Pronto, como vos disse, há este efeito da guerra que aumentou muito a procura, mas na verdade a Toyota, a família Toyota proibiu qualquer uma das fábricas de fazer carros para stock. Portanto, foi aí que surge a história de quando nós queremos um carro, encomendamos e vamos fabricar para entregar ao cliente, sendo que a Toyota era a única a fazer isto e, portanto, os prazos de entrega eram maiores que todos os outros concorrentes. Portanto, ao proibirem fazer carros para stock, este senhor basicamente teve a ideia de vou pôr todos os componentes atrás de uma linha de montagem, quando recebo a ordem sou muito rápido porque tenho todos os componentes disponíveis. Não interessa se os capôs têm um mês de stock ou 2 ou um dia, tenho em stock e, portanto, vou construir o carro muito rápido e vou entregar rapidamente. E isso permite à Toyota customizar os carros, começar alguma customização, o que induziu vendas, que juntamente com a guerra que houve da Coreia também. E, portanto, o que este senhor andou a fazer durante 40 anos da vida dele foi como é que eu ponho a empresa a produzir mais e mais e mais rápido. Ok? Portanto, basicamente, e esta é uma frase célebre e é uma orientação no Kaizen, seja qual for o negócio, é pensarmos, desde que temos uma encomenda, e se pensarem nisto com esta imagem, eu quando recebo uma encomenda ligo o cronómetro. Quando entrego o carro, entrego o molde, entrego o serviço que presto, vamos imaginar em advogados, não é? Por exemplo, eu desligo o cronómetro, entreguei, com qualidade, no tempo certo. E, portanto, isto é uma linha de tempo que em qualquer negócio nós temos que estar focados como é que cortamos esta linha de tempo. Como é que eu, desde a ordem até a entrega, reduzo o máximo possível. E, portanto, foi isto, as ferramentas Kaizen e tudo o que foi inventado, entretanto, na verdade não foi mais do que isto. Foi olhar numa perspectiva de value stream, de clientes até fornecedores, eliminando tudo o que se foi chamando de não valor acrescentado, ou muda em japonês. E, portanto, basicamente é pensar na linha de tempo e cortá-la. Pronto, sendo que em muitos negócios, eu diria que os moldes não é um problema clássico, porque estão muito habituados ao lote unitário, mas em muitas empresas era preciso fazer isto e numa perspectiva de redução de estoques em tamanhos de lote cada vez menores, isto ainda tinha um desafio adicional, que os improdutivos ainda aumentavam. Okay? Portanto, para reduzir estoques, uma das técnicas é reduzir o tamanho de lote, reduzindo o tamanho de lote, mais setups, mais tempos improdutivos. E, portanto, vou ter mais ineficiência. Portanto, o desafio para muitas organizações ou para muitos negócios é como é que eu induzo flexibilidade, como é que eu induzo agilidade sem perder a eficiência dos meus recursos, sejam estes máquinas ou sejam estes pessoas. Este diria que é o maior desafio. Pronto, portanto, como vos disse, primeiro driver, sempre o lead time, sempre reduzir a linha de tempo e tipicamente, por consequência, vem o tema do aumento de produtividade, aumento de eficiência, redução de custos. Okay?
Portanto, o paradigma é de facto este, a eficiência de fluxo, entregar cada vez mais valor acrescentado ao cliente. E o que eu fiz aqui agora é, vou-vos mostrar um pequeno vídeo que mostra a aplicabilidade em vários setores, em 4 minutos e meio, 5 minutos, para vos mostrar que na verdade não é algo que só se aplica às Toyotas da vida, que é automóvel, ou a Danaher, que é quase tudo dispositivos médicos, etc., mas um bocadinho a aplicabilidade do Kaizen em quase todos os setores.
Na verdade, isto é, nós todos os anos premiamos as empresas que mais se notabilizam nos esforços de melhoria contínua, portanto é um prémio que damos nestas vertentes que viram aqui, qualidade, produtividade, saúde, etc. E portanto, na verdade, é um prémio que depois damos às empresas que mais se notabilizam nisto. Pronto, aplicando um bocadinho e falando um bocadinho na indústria de moldes e isso, eu terei aqui alguns dados que eu acho que todos já devem ter, mas que diz aqui um bocadinho o contexto do setor, não é? E do volume de negócios, pelo menos do último relatório que também vi da Cefamol, um bocadinho a vertente exportadora e principalmente os setores e países que mais representatividade têm nesta indústria, não é? E em que está aqui o automóvel logo à cabeça e a seguir a embalagem, e tipicamente Comunidade Europeia, Espanha, Alemanha, França, sendo que há aqui países novos a ganharem outra taxa de crescimento que os mais clássicos não têm. Pronto, voltando ao tema Kaizen, aqui explicando um bocadinho o que é o principal fundamento do Kaizen e um bocadinho resumindo aqui, o que nós consideramos muito importante nas empresas que melhor fazem isto é que eles tentam instalar 3 grandes capacidades nas suas organizações. Uma capacidade, o que nós chamamos o daily management, ou seja, gestão diária, que é esta parte azul que estão aqui a ver nos gráficos. Uma parte branca, que dizemos aqui que é a melhoria dos value streams, ou seja, os projetos que fazem para melhoria, e o que nós chamamos de iniciativas breakthrough, que é iniciativas disruptivas de 3 a 5 anos, mais inovação a longo prazo. E, portanto, o que aqui queremos refletir com estas 3 capacidades a instalar numa organização é que, na verdade, no ano 2, nós, através de gestão diária, devíamos ser capazes de manter o standard do ano anterior e até melhorar ligeiramente os tais 2, 3, 4, 5%, que é quase obrigatório nós melhorarmos todos os anos. E através de uma série de ferramentas de Kaizen diário, gestão diária, em que tipicamente são ferramentas de estabilidade básica, e estou a falar aqui de as reuniões de equipa, os indicadores que eu vou seguir, operacionais que eu vou seguir, a questão dos 5 S's, de organização dos postos de trabalho, a questão do standard work, levando ao tema deste webinar da standardização, o standard work, ou seja, para os processos que nós temos, devíamos ter um standard que é a melhor forma de fazer, a mais segura, a mais eficiente, de fazer algum trabalho e treinar as nossas pessoas nesse standard. E, por último, o que nós chamamos a resolução estruturada de problemas na organização. E com estes 4 níveis e com a organização apta a interpretar e a fazer bem estes 4 níveis, nós devíamos assegurar os resultados do ano anterior. Em cima disto, devíamos sempre pôr projetos de melhoria, fazemos uma melhoria de um processo, reescrevemos o processo ou melhoramos de forma disruptiva o processo, e aqui as iniciativas breakthrough é mais projetar o negócio 3 a 5 anos. E, portanto, no ano 2 já estamos com um baseline diferente que, através do daily management ou da gestão diária, a gente garante no ano 3 e vamos fazendo evoluir a nossa empresa desta forma. Portanto, com estas 3 capacidades que se têm que instalar. Tipicamente, interpretem, isto é a bandeira, é o logo do Kaizen. A parte azul vamos lhe chamar standardização. O Sr. Masaki Mai é convidado para muitas conferências a nível mundial e muitas vezes lhe perguntam: mas qual é o segredo do Japão? Qual é o segredo para tanto sucesso no Japão ou das empresas japonesas? Qual é o segredo da melhoria contínua? Ele diz sempre a mesma coisa: há 2 segredos. É a standardização e a motivação dos colaboradores. Portanto, e são estes. É, na verdade, para os processos que eu tenho, tê-los normalizados, e normalizados não é algo que está num caderno para eu ter a ISO e que ninguém os conhece, é ter normas que as pessoas conheçam e que sejam, de facto, a forma melhor de se fazer alguma tarefa, e depois a motivação dos nossos colaboradores. E, portanto, isto é a standardização, é a parte azul, que os nossos colaboradores deviam estar 85%, 90% do seu tempo na parte azul, a cumprir os standards. Mas também deviam ser envolvidos em alguns workshops de melhoria, ok? Sendo que, e agora reparem aqui, nos supervisores de gestão intermédia, o que estamos a dizer é 50% do tempo deles devia ser cumprir alguns standards diferentes dos operadores, mas 50% do seu tempo devia ser aqui na parte branca, a fazer workshops de melhoria, a melhorar aquele tempo daquela tarefa,
a melhorar a qualidade, a melhorar o nível de serviço, em projetos, ok? Em cima temos uma pequena parte na gestão de topo com standards, já vos explico alguns exemplos, temos uma parte grande a projetar e a fazer melhoria dos processos atuais e temos aqui o que é a disrupção e a inovação e a tecnologia. Portanto, standards aqui na gestão, um CEO, um administrador de uma empresa também tem que cumprir standards, devia. Se nós estamos a dar importância aos standards e se a standardização é tão importante, eu quero pegar no administrador e pedir-lhe 2 horas por mês, 2 horas a cada 15 dias, para ir ao terreno e verificar se as pessoas fazem de acordo com o standard, numa atitude proativa, se não, de tentar ver qual é a dificuldade para implementar o standard. Porque é que o líder de equipa não treinou aquele operador no standard? Porque é que não o estamos a conseguir garantir? E isto dá uma importância à organização. Se o administrador der 2 horas por semana ou a cada 15 dias, de certeza que o líder de equipa vai ocupar 2 horas do seu dia ou 1 hora do seu dia a garantir o treino das suas pessoas no cumprimento dos standards. E, portanto, sim, na parte de gestão de topo também há alguns standards que devíamos cumprir. Agora, 90% do tempo, na verdade, é projetar o negócio e fazer melhorias ao negócio, como é óbvio, não é? Pronto, depois, claramente há aqui as ferramentas que vos disse e não vos vou amassar com ferramentas. Do lado esquerdo está tudo o que é o que nós chamamos de Operation Model, fluxo na produção e eficiência na produção, na logística, tudo que é o TPM, não é? A manutenção produtiva, a parte do sourcing para empresas que grande parte do seu custo é custo com materiais e custo com fornecedores e matérias-primas, um modelo para sourcing e um modelo para melhoria de áreas administrativas, áreas de suporte, recursos humanos, financeiras, marketing, o que for. Depois temos do lado direito toda a parte do growth, não é? O Customer Journey ou o Customer Centricity, como é que melhoramos equipas de marketing e vendas, como é que fazemos desenvolvimento ágil, não é? E o desenvolvimento pode ser desenvolvimento de produto, pode ser de engenharia, pode ser de software, pode ser do que for. Como é que fazemos inovação de forma, como uma fábrica de inovação, não é? E não de forma avulsa, e como é que temos todos os tempos da sustentabilidade na nossa empresa, do Lean Green, não é? Pronto. E eu selecionei aqui 4 grandes áreas que acredito que sejam com muita aplicabilidade na indústria de moldes e vou entrar em cada uma delas. Portanto, uma é o sistema de produção, não é? Tipicamente com grandes objetivos de aumentar a produtividade, melhorar o nível de serviço, diminuir lead times e reduzir stocks e work in process, não é? Em que temos um modelo que tipicamente se concentra em, primeiro, nas atividades de valor acrescentado, no fluxo na produção, ou seja, as pessoas que estão na produção deviam estar 100% do tempo em valor acrescentado. Ou seja, se eu estou a fazer um molde, a pessoa que está a fazer o molde devia estar 100% no molde. Não se devia ter que deslocar para ir buscar coisas, não devia ir pedir informação sobre o que fazer, não devia ter dificuldades na interpretação dos desenhos, não devia ter nada do que muitas vezes tem, ok? E, portanto, temos aqui um modelo que é o fluxo na produção que se concentra em, as pessoas que estão a executar as tarefas deviam estar 100% no valor acrescentado. Para isso, devíamos ter uma logística interna, e logística interna, há pouco viram ali algumas imagens da Auto Europa. O que é isto? Para o operador na linha ser tão produtivo, muitas vezes eu, em termos logísticos, em vez de lhe entregar uma caixa com cada referência que ele tem que montar no carro, eu, em alguns casos, faço kits. Para quê? Para ele pegar numa caixa que já tem 10 peças lá dentro que eu levo para dentro do carro e não saio mais de dentro do carro, em vez de estar sempre a vir ao pôr de linha. Okay? Portanto, são tarefas de logística interna e logística externa, que é melhoria, quer na movimentação de materiais, quer de informação, quer depois no transporte, quer de fornecedores, quer de clientes, mas que muito disto, a logística interna, acumula aqui o desperdício que nós não queremos ter nos operadores de produção. Okay? Portanto, um deles é o fluxo na produção. É nós conseguir tirar o máximo dos nossos recursos através de uma normalização forte e de algumas técnicas como desenhos de células e linhas e layouts para concentrar as pessoas no valor acrescentado, com bordes de linha ergonómicos e o mais pequeno possíveis, para se deslocarem pouco, com standards de trabalho, e aqui os moldes é muito ainda o paradigma, e desculpem-me, e se calhar é um tema de debate, é muito ainda o artesão. E há artesanato em todas as indústrias, há criatividade em todas as indústrias. Mas há muita parte, mais artesão ou mais criativo ou menos, há muita parte que é normalizável. E é isto que nós acreditamos.
mesmo num trabalho de um médico que faz uma operação e que é o único especialista, há muita coisa à volta dele que pode ser normalizada. E que eu acredito, nós acreditamos no Kaizen, que em qualquer indústria, e a dos moldes não é exceção à regra, é normalizado. Pronto, SMED, redução de tempos de mudança, como vocês sabem, automação de baixo custo. Depois há um tema forte, que é a questão do desenvolvimento, não é? E aqui entramos muito em áreas mais de projeto e de concepção do molde, não é? E que aqui é muito a questão do time to market, não é? Lançar o mais rapidamente possível no mercado, ou fazer a cotação o mais rápido possível, com qualidade do processo, não é? Ou seja, há muito do trabalho de projeto que em determinado ponto, ou dizem que o maior desperdício, e há dados para alguns negócios que trabalham isto a projeto, o software, por exemplo, há um dado que diz que 50% do tempo de desenvolvimento de software é desperdício porque são funcionalidades que as pessoas nunca vão usar. E dentro dos 50% que é valor acrescentado, 50% de valor acrescentado em termos de funções, e 50% do tempo a desenvolver estas funções é desperdício, porque foi alvo de loopbacks, que é, a certa altura chegou a um nível que estava alguma coisa mal e teve de voltar atrás para desenvolver outra vez. E nos carros isso é um clássico. No indústria automóvel, nós, desde o primeiro esboço do designer até o carro estar no mercado, são entre 5 anos e meio e 6 anos. Se nós temos que metade deste trabalho eu cheguei a uma altura do meu projeto em que um concorrente meu lançou uma coisa que o meu não pode deixar de ter e eu tenho que ir atrás para desenvolver uma parte que eu nem tinha pensado em pôr, ok? E portanto, quanto maior o lead time de desenvolvimento for, mais nós temos nestes loopbacks e retrabalhos das equipas de engenharia, não é? Portanto, aqui na verdade é criar fluxo nas equipas de engenharia, de design e desenvolvimento de moldes ou de produto. Portanto, isto tem uma série de ferramentas em si, não é? Portanto, desde o conceito até a arranque, industrialização, não é? Portanto, que passa muito por Lean Project Management, o PhaseGate, o Project Pool Planning, etc. Como é que se deve desenhar produtos Lean através de cada vez mais prototipagem e teste e desenvolvimento de supermercados de conhecimento, que é, nós dizemos, quando desenvolvemos quase que começamos tudo do início. E há muitas empresas, e eu digo, no têxtil, uma Inditex, ou nos carros, uma Toyota, etc., que não se preocupa com isso. Eles desenvolvem o R&D, está desligado da parte do desenvolvimento. Ou seja, desenvolve soluções, desenvolve curvas trade-off, que na verdade são supermercados de conhecimento, que quando surge uma necessidade, eles vêm aqui picar e desenvolvem a partir daí. E, portanto, acelera muito o prazo de desenvolvimento, não é? Pronto, a parte do 3P, não é, que é conhecida, e depois as ferramentas mais específicas para o que é os Scrums e isso, mais para software. Mas pronto, o principal objetivo, desculpem, é eliminar estes mudas ou estes foguais, chamado os problemas que temos aqui ao longo do projeto e que depois leva a voltar para trás os projetos. Okay? Pronto, uma outra é a gestão antecipada de equipamentos. O que é que é algo que eu considero que na indústria de moldes também tenha uma aplicabilidade grande, que é o chamado vertical startup, que é uma empresa quando industrializa uma peça, quando compra um novo molde, etc., aquilo tem um tempo de arranque típico até de facto a peça estar num nível de eficiência que é o que eu quero, ok? E portanto algo que eu acredito que os fabricantes de moldes possam usar da sua experiência para ajudar muitos clientes é exatamente isto, é como é que eu, através de uma série de etapas, que algumas delas estão ali no modelo do Agile Development, posso garantir ao meu cliente um arranque mais vertical, ou seja, eu em vez de demorar 3 semanas a um mês até estar com eficiências 85%, 90% nesta peça, como é que eu faço isto em uma semana e meia ou 2? E como é que eu ajudo os meus clientes nisto? E como é que eu, através do conhecimento de moldes que já desenvolvi, eu estou a falar dos moldes, mas posso aplicar isto no que for, já desenvolvi para outros clientes, com este conhecimento, vou dar mais valor aos próximos moldes. E como é que eu garanto e consigo nos meus clientes, por exemplo, que os meus moldes têm um tempo de mudança muito mais rápido que os da concorrência? O que é que eu tenho que fazer em termos de desenvolvimento? Como é que eu devo desenvolver para que, de facto, os improdutivos do meu cliente sejam mais baixos? Portanto, isto é algo
que são umas ferramentas que estão aqui dentro do Early Equipment Management e que eu acredito que tenha muito potencial na proposta de valor que o vosso negócio leva para o mercado, não é? Pronto, por último, acredito que esta indústria, tal como muitas outras, isto acho que é quase geral para quase todas as indústrias que não as consumer goods, muitas vezes tem muito músculo na parte operativa e na parte industrial, mas muito pouco músculo na parte de marketing e vendas. Quando eu digo marketing e vendas é o que é que eu vou fazer para gerar cada vez mais leads, cada vez mais contactos, como é que eu vou fazer para aumentar o meu hit rate de propostas e depois como é que eu vou fazer para ter o loyalty, não é? O fidelizar os meus clientes. E, portanto, isto tem um funil, não é? Um funil desde que eu começo a atração até que converto o cliente, não é? Que passa muito pela parte do marketing, não é? E muitas empresas têm um marketing separado das vendas e com muito pouca comunicação entre elas, e eu não estou a defender que seja um departamento único, mas o que estou a defender é que isto esteja muitas campanhas muito integradas entre elas, não é? Mas como é que eu faço no meu departamento de marketing a geração de mais leads, mais contactos à minha empresa? E, portanto, a equação das vendas é muito simples, não é? E se falarmos do retalho, o que é isto? É o número de contactos que eu tenho, vezes a minha percentagem de conversão, o chamado hit rate, não é? Faço 100 orçamentos, quantos é que eu ganho? Ganho 20, tenho 20% de conversão. Quanto é o meu ticket médio, quantos são os euros por transação e quanto o número de transações? Isto é a equação das vendas. E, portanto, aqui o que estamos a dizer é, nós temos que atrair clientes, desculpem, ir alimentando ou nutrindo, converter ou vender, fechar e a partir daí sempre orientar ao nível de serviço para garantir a fidelização do cliente. Bem? Pronto, para fechar, nós acreditamos cada vez mais e muito do nosso trabalho em induzir flexibilidade e agilidade nas organizações e cada vez mais, e a pandemia foi mais um exemplo disto, não é? Que a única certeza que temos é a incerteza, não é? E está tudo em mudança e, portanto, que é bom para o Kaizen, não é? O Kaizen é mudar para melhor, não é? E, portanto, nós diríamos que à semelhança do mundo animal, as empresas que vão ter mais sucesso são as mais ágeis, não é? As que mais estiverem preparados para a mudança, seja ela qual for. Ou seja, ser cada vez mais ágil, cada vez mais flexível, cada vez mais aberto à mudança e pôr nas suas equipas esta flexibilidade. Portanto, termino da minha parte, espero ter conseguido contagiar-vos minimamente para estas metodologias e estou disponível para todas as vossas questões e espero que implementem nas vossas organizações e com muito sucesso. Muito obrigado, Tiago, agradecemos a sua belíssima e interessante apresentação. Antes de alargarmos a discussão ao nosso painel, gostaria, no entanto, de lhe perguntar, até por sua, neste caso, vossa experiência na indústria de moldes, qual é o maior desafio para a implementação de sistemas Lean nas empresas de moldes? Considera que será a própria organização em si, ou a sua capacidade financeira para investir, ou serão mesmo as pessoas, os seus colaboradores e a remitência a algo que é novo? Pronto, eu vou dizer, face à plateia que nós temos, vai ser algo polémico, mas eu vou dizer na mesma. Tipicamente, o problema não são as pessoas, mas sim a mentalidade das chefias e dos administradores que ainda não estão abertos a isto. Ou seja, há muitas indústrias, e não estou a dizer especificamente a de moldes, mas há muitas indústrias, e parece-me que pode ser aqui um tema, que há uma renitência a acharem que isto é algo para o automóvel, é algo para operações repetitivas, e ainda há muito esse paradigma, que isto é algo que não é para uma indústria de produção única. E, portanto, isto eu acho que é o maior obstáculo, porque tipicamente, e para outros setores que nós já tivemos isso, e vou-lhe dar um exemplo que se passou connosco, na área hospitalar, foi-nos dito claramente, isso é nos carros, aqui nós tratamos de pessoas, portanto cada caso é um caso,
e estamos a trabalhar em vidas. E, na verdade, o sucesso da aplicabilidade é gigante. E o mesmo em equipas de desenvolvimento que muitas vezes estavam renitentes porque, mas isto não é fábrica, isto cada desenvolvimento é um desenvolvimento. E o que nós vemos e o que nós temos visto nos últimos 15 anos, quando começaram algumas empresas a estar abertas a este tipo de ferramentas, é que a aplicabilidade é enorme. E, portanto, eu acredito que em algum tipo de indústrias ainda haja alguma resistência, não tanto pelas pessoas, que quando lhes é ensinado, quando é aplicado nos postos de trabalho, etc., vem uma melhoria clara e, portanto, aderem, mas é mais da gestão de topo de não estar tão aberta e achar que isto, de facto, é para outros. Obrigado, Tiago. Iremos então agora avançar para o debate, com a participação e intervenção da Diana Duarte, da TJ Moldes, e de João Paulo Vigário, do MD Group. Manuel, estás à vontade para intervir. Tenho aqui um conjunto de questões. Começaria por perguntar à Diana Duarte que análise e comentários faz à apresentação feita pelo Tiago, quais das áreas e temas considera ter maior impacto no nosso setor. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite à Cefamol. É assim, esta apresentação é de facto um tema que já não é novo para nós. A indústria de molde já está há muito tempo familiarizada com a standardização. É de facto um tema que tem trazido bastantes interações ao nível da Cefamol também, e é cada vez mais importante, ainda mais na situação que vivemos atualmente, é cada vez mais importante nós envergarmos por esse tipo de metodologias, porque a otimização, a rentabilidade das empresas prende-se com determinadas análises do fluxo de trabalho que tem que ser analisado para se ganhar eficiência ao longo do processo. Porque as empresas querem neste momento rentabilidade, querem garantir a qualidade ao cliente, querem cumprir prazos, têm a redução de custos, como redução de custos é neste momento um modo bastante importante dentro das empresas, e de facto este tipo de metodologias são necessárias nas empresas. Em termos de onde é que ela pode ser aplicada, eu, na minha opinião, acho que pode ser aplicada em todas as áreas, desde o posto de trabalho, por exemplo, os 5 S, que é uma metodologia muito simples, mas que requer standardização até do próprio posto de trabalho. Depois vamos às áreas funcionais, vamos às áreas do fluxo da concepção do molde, não é? A área de desenho, a programação, a maquinação, tudo são áreas onde se podem aplicar e devem ser aplicadas, e eu penso que a indústria está nesse caminho, podem ser aplicadas esses métodos de standardização. Cabe a cada empresa, na minha opinião, porque cada uma sabe de si, cada uma tem uma realidade diferente, e cada uma tem que fazer a sua análise interna e perceber em que ponto desse fluxo de trabalho, não é? Tem esses desperdícios, tem que perceber e analisar, porque a realidade de uma empresa, da nossa empresa, é diferente da do vizinho, e acho que é por aí que as empresas têm que conseguir e têm que realmente apostar nestas áreas. Obrigado, Diana. Seja bem-vindo, João Paulo. E eu vou fazer a mesma pergunta. Boa tarde, também agradeço o convite da Cefamol, é com muito gosto que estou aqui, gosto muito destes temas. Apesar de eu ser licenciado em Engenharia de Polímeros, eu sou um recém-chegado à indústria dos moldes. Eu comecei há 20 anos atrás a estagiar numa empresa de moldes e há coisa de 6 meses ingressei aqui na MD Group. E aquilo que eu posso dizer neste interregno de 20 anos é que eu vejo basicamente as diferenças na tecnologia. Vejo máquinas melhores, mais capazes, mas em termos organizacionais eu não vejo aquela mudança que eu senti noutras organizações, porque depois neste interregno tive a sorte de passar por algumas multinacionais que me deram algumas das ferramentas que o Tiago apresentou e com quem eu estou de alguma forma familiarizado, especialmente no Lean.
E, portanto, aquilo que eu noto é que a evolução nos moldes foi tecnológica, e se calhar até uma tecnologia, se calhar nem tanto, não tão bem aproveitada, ou melhor, com muito potencial ainda, mas em termos organizacionais, acho que é aí que há um passo a dar, e eu senti que parece que se paramos no tempo. O vídeo que o Tiago apresentou foi muito evidente, a questão dos 5S, os indicadores feitos à mão diariamente, vividos por um operador diariamente, não é só por um operador, mas por supervisão. Portanto, isso é o que faz a melhoria, é o dia-a-dia que vai esta gestão diária, que vai dando os resultados que nós queremos atingir, e também, pronto, a gestão visual, ou seja, podermos passar numa fábrica e saber exatamente o que é que está a acontecer na fábrica, se a máquina está atrasada, se não está atrasada, se a bancada ou a construção dos moldes está adiantada ou atrasada, ou seja, esse visual management que não se vê. Pronto, esta é a minha experiência, e portanto acho que implementar o Lean não custa assim tanto, é mesmo uma questão de top management, da gestão do topo, querer fazer isso, porque depois as coisas acontecem, é preciso ter algum know-how, empresas como a iKaizen podem ser bons parceiros nisso, ou então há pessoas também que têm esse conhecimento e conseguem aplicar todas estas metodologias de melhoria contínua. Quando falamos de standard, pois também disse o Tiago, e muito bem, o standard é a melhor forma de fazer um serviço, uma operação, a melhor forma em termos de segurança para as pessoas, qualidade, reproducibilidade, e portanto há que defini-lo e depois há que respeitá-lo. Também dizia o Tiago que a standardização e motivação são dois fatores chaves para a melhoria contínua. Eu aqui acrescentaria ainda um outro, que é a disciplina, porque pode-se standardizar, podemos ter equipas motivadas, mas se não houver uma disciplina de cumprir os estándares, nada disto funciona. E vejamos, se formos a falar de futebol, a Alemanha ganha campeonatos, não é por estarem mais motivados que Portugal, não é por terem mais estándares que os portugueses, eles têm uma disciplina tática muito grande e depois conseguem resultados. E, portanto, essa questão da disciplina é também um fator que eu acrescentaria à intervenção do Tiago. Bom, assim, de uma forma geral, eu toquei aqui em vários pontos, mas assim, a minha primeira análise é isto que eu faço da apresentação e da temática, digamos assim. Obrigado, João. Em suma, podemos concluir que todos temos ainda um longo caminho a percorrer, nomeadamente na cultura organizacional das empresas. Isto leva-nos a uma segunda questão, que julgo que é extremamente importante e interessante também para as pessoas que estão a assistir e que tem a ver com esta temática da standardização. Na vossa opinião, quais as áreas em que se torna mais pertinente, digamos, uma intervenção nesta matéria? Iria começar novamente por si, João, para alterarmos aqui também as intenções. Sim. Eu diria que a standardização, estaríamos a falar de processo, essencialmente processo. Eu acho que o produto em si não é standard, todos os moldes são diferentes, mas os processos de execução do molde são standard. E, portanto, acho que é aí que nós, desde o início do projeto, que nós devemos standardizar esses processos. E eu lembro-me que quando estamos a arrancar um projeto, no kick-off, se já começarmos a definirmos que deveremos já ver como é que ele vai ser maquinado, como é que ele vai ser processado, e definirmos isso como um standard, depois podemos começar logo aí na standardização desse processo. A standardização das ferramentas a utilizar, a standardização das mesas, como é que é fixado o molde, ou seja, há uma série um conjunto de processos que podem e devem ser standardizados, e lembre-se, quando estamos a falar de standardização, estamos a falar sempre de cinco passos. Primeiro, temos que definir o standard, temos que o documentar,
temos que, no fundo, torná-lo visível, temos que treinar as pessoas que vão utilizar esse standard e depois temos que ir confirmando que o standard é cumprido. Se não houver esses 5 passos na standardização, isto morre tudo. Um exemplo muito concreto é uma instrução de trabalho. Uma instrução de trabalho, no fundo, é um standard que está definido, está documentado, ou deverá estar visível para o operador saber o que é que tem que fazer. Temos que treinar o operador com esse standard, para ele saber o que é que está a fazer, mas depois temos que ir, porque a natureza humana obriga ou leva-nos a fazer desvios, temos que ir confirmando que esse standard é cumprido. Portanto, quando estamos a falar de standard, devemos ter sempre estes cinco passos a serem satisfeitos, porque senão não é um standard. Portanto, eu diria, resumindo, standardização de processos é onde nós devemos atacar. Em todos os processos da empresa é possível haver uma standardização, mas há que ter em conta estes 5 passos, que se não forem feitos, o standard não vai ser robusto, vai morrer, e não vai ser cumprido, e não vai haver a disciplina de o cumprir. Diana, definir o standard, como dizia o João Paulo, e criar metodologias, por vezes é sempre o mais fácil. O problema, muitas das vezes, é confirmarmos se efetivamente aquilo que definimos está a ser devidamente implementado. E eu falo um pouco também por mim, pela minha experiência como administrador. Há pouco o Tiago dizia que nós, como administradores, deveríamos perder 2 horas por mês, ou 4 ou 5 horas, neste caso, para verificar se aquilo que definimos está a ser devidamente implementado, mas o tempo muitas das vezes escasseia e, portanto, fica para segundo plano muitas das vezes aquilo que nós procuramos implementar com as nossas equipas. Concorda com aquilo que eu estou a dizer? Qual é a sua abordagem também relativamente a esta questão? Sim, concordo plenamente. As palavras são exatamente as mesmas. De facto, a confirmação e a disciplina acho que são fundamentais para que este processo consiga ser alimentado e consiga ser processado, vamos dizer assim. Eu acho que tem que ser definido, na minha opinião, e porque esse tempo escasseia para todos, para todas as áreas, penso que se calhar a melhor opção será definirmos uma equipa que consegue analisar essas e confirmar essas e não só congregarmos essa função numa única pessoa. Ter uma equipa que consegue analisar todos esses pontos e confirmar efetivamente se isso está ou não a ser cumprido. Obviamente também parte um bocadinho de cada um e, assim, e a metodologia que é criada por cada... que é criada, a metodologia da standardização, em qualquer uma dos processos, também tem que ser analisada e tem que ser sempre também melhorada, porque não podemos estagnar, com os elementos, com os próprios elementos, com os próprios colaboradores, que têm que ir fazendo essa verificação e têm que nos ir ajudando, vamos dizer assim, a criar esse método e a confirmar essa confirmação da metodologia. Obrigado, Diana. Agora uma pergunta com rasteira para o Tiago. Como standardizar um produto que não é standard? Antes disso, dizer que estou totalmente de acordo com o ponto do João Paulo e que a Diana reforçou da disciplina. É fundamental, principalmente em países como o nosso, sul da Europa, não é? Que somos mais indisciplinados por natureza. Ou seja, o CIRIMAI diz chave para o sucesso competitivo e chave para isto da melhoria contínua no Japão é standardização e motivação, porque o tema disciplina não se põe, não é? Porque é uma cultura diferente e só quem lá teve é que consegue perceber isto. É uma cultura que não se tem que impor disciplina, porque as pessoas são disciplinadas. Mas concordo totalmente, subscrevo e se calhar esse ia para primeiro, não é? O tema da disciplina e nós garantirmos o cumprimento dos standards, até vejo uma boa disciplina e de um... Agora, como é que se standardiza o que não é standardizável?
tentando procurar, primeiro, passar o máximo do que é um processo não standardizado para ser standardizado. Ou seja, sendo que o molde não é standardizado, há muitas partes do processo, não do molde em si, mas do processo de concepção, de engenharia, de maquinação, etc., que podem ser normalizados. Portanto, eu diria que isto é a primeira fase, é ver no nosso processo e mapeando o nosso processo quais são as partes deste mesmo que são standardizáveis. E aí sim, não podemos fazê-lo para o todo, não é? Como uma linha monomodelo e que faz sempre a mesma coisa, que é 100% normalizável, aqui se calhar não vamos ter 100% normalizável, vamos ter 80%, ou 70%, ou 60%, ou 50%. Mas o que conseguirmos é sempre proveitoso para nós standardizar. E, portanto, eu diria que a primeira grande etapa numa indústria como a vossa, não é? De que são projetos únicos, não é? É exatamente perceber isto. É o que é que eu consigo normalizar no meu processo. E o meu processo pode ser de concepção, pode ser de fabrico, como disseram muito bem o João Paulo e a Diana, não é? No próprio processo de fabrico, sendo um molde diferente de todos os outros, há partes que são iguais, não é? Ou a forma como eu abasteço, ou a minha bancada de trabalho, como é que eu disponho os materiais e como é que eu entrego tudo para o operador ser muito produtivo, é totalmente normalizável. Portanto, eu diria que é isto, é procurar com olhos de quem quer normalizar quais são as partes de todo um processo bastante complexo e que cada molde que tem diferentes etapas e que não há uns iguais aos outros, mesmo em termos de execução, que partes é que são normalizáveis. E a partir daí, então, normalizar essas partes. Não sei se respondi à questão, mas eu sou muito crente em que não há atividades que seja 100% criativo e tudo é uma descoberta do novo, porque não é. Eu concordo. Então, opa, vou esperar mais 20 anos para ver. Eu concordo. Desculpa, sem ser questionado, mas eu às vezes aqui dou o exemplo do pintor que quando entra numa sala, ele consegue dizer, eu pinto esta sala em 2 dias. E quer dizer, aquilo parece que não tem ali nenhum stand, e uma sala é diferente da outra sala. Mas ele sabe empiricamente que é aquele tempo que demora e de repente faz aquilo em 2 dias e está feito. E nenhuma sala é igual à outra sala. Mas se ele consegue fazer isso de uma forma empírica, com a experiência, nós também devemos ser capazes de fazer o mesmo nos moldes e se calhar na montagem dos moldes, que talvez seja aí onde haja o maior desafio. Nós também deveremos ser capazes, como pintor, pinto 1 metro quadrado por 10 segundos. Pronto, ok, está aí uma estimativa. E isso, o caminho poderá ser por aí. Portanto, as coisas são passíveis de serem normalizadas e de serem standardizadas. É um processo que demora e a melhoria contínua é exatamente isso. Nós não vamos buscar a perfeição, isto é um bocadinho todos os dias, mas rapidamente implementadas, e vamos chegar lá e vamos chegar cada vez, vamos nos aproximar a essa fase. Não sei se também posso acrescentar, eu concordo plenamente e como o Tiago disse, também nem todas as peças precisam de ser standard, ou os processos não têm que ser todos standard. Se nós conseguirmos ganhar 60%, 70% desse tempo, é ganho, ponto. Existem também outras metodologias, por exemplo, a parametrização das peças, que não é criar um standard, mas é, de alguma forma, criar alguma eficiência e que se ganha na parametrização, por exemplo, de peças na área do projeto. E que não têm que ser peças standard, mas podem estar parametrizadas, que nos faz ganhar também tempo e contribuir efetivamente para esta otimização. Obrigado, Diana. Uma nova pergunta para vocês. Na indústria de moldes, e em vossa opinião, qual é a tipologia de desperdício mais frequente? Ou seja, as nossas empresas devem estar mais atentas a defeitos e erros nas peças, a tempos de setup, aos tempos que perdemos muitas das vezes com a logística, ou outros problemas que eventualmente podem surgir. Qual é a vossa opinião sobre este? Diana?
É para mim. É assim, eu, como disse há pouco, eu acho que isso tem a ver com a realidade de cada empresa. Cada empresa tem que perceber, fazer uma análise dos processos e efetivamente perceber onde é que tem esse desperdício, onde é que eventualmente tem um maior constrangimento no fluxo do processo. Para nós pode ser eventualmente problemas de peças, podem ser os tempos de maquinação que sejam demasiado, mas a realidade de outra empresa pode ser totalmente diferente. Cabe a cada um de nós conseguir avaliar e fazer um plano, não é? E conseguir perceber efetivamente onde é que estão esses problemas, esses constrangimentos e definir essas metodologias para otimizar, vamos dizer assim. Acho que não há 100% de certezas, em todas as empresas não é em todas tem a mesma problemática, na minha opinião. Obrigado, Diana. João? Eu diria o seguinte, eu aqui, pronto, há uma ferramenta do Lean Manufacturing, que é o Value Stream Mapping, que nos ajuda a mapear a cadeia de valor e nos ajuda, com os inputs das pessoas e com alguns indicadores por trás, conseguimos identificar onde há mais desperdícios. Aquilo que lá está, estou aqui há pouco tempo e começo a ter algumas ideias do que é que está a acontecer. Há desperdícios em várias áreas. Há sim desperdícios com as não conformidades, sempre que há uma não conformidade é um desperdício, mas também acho que o que acontece é que quando há uma não conformidade não se leva a questão ao fundo, ou seja, não se vai à causa raiz, não se gasta o tempo que é necessário para perceber o que é que aconteceu e arranjar uma forma disto não voltar a acontecer. Esse tempo que se pode dizer que é perder, mas que no fundo é um tempo gasto, é um desperdício, a não conformidade, mas também o tratamento que se dá à não conformidade. Portanto, eu diria que aí há um potencial, há um desperdício de duas formas. Eu diria também e pelo que eu também percebo, a questão da maquinação das peças e a programação, e que é aí onde pode haver grandes ganhos, quando estamos a programar o CAM, vemos muitas vezes que de repente há um programador que consegue fazer uma programação para 9 horas e há outro programador que consegue fazer por 5 horas. Ou seja, provavelmente aqui haverá também um desperdício da forma como estamos a otimizar a programação. E depois há aqui um outro desperdício que se tem falado pouco, que é o tal chamado oitavo desperdício, que é o desperdício do know-how das pessoas. Há muita gente, há muito know-how e o grupo onde eu estou é clara e evidente o know-how que existe. Há aqui gente que sabe muito do que está a fazer e aqui eu não digo que é um desperdício, eu digo que é mais um potencial de conseguir congregar esse conhecimento todo em causas comuns e não haver só alguns é que sabem algumas coisas, mas se todos só tiverem o mesmo nível de informação, podemos reduzir podemos capitalizar esse desperdício, que é o desperdício de talento. Diana, eu peço desculpa por algumas perguntas parecerem muito idênticas, mas na verdade elas são muito importantes e há sempre algo novo a acrescentar. Ainda relativamente a este tema do Lean, acha que as empresas estão a desenvolver processos, nomeadamente para reduzir desperdícios, ou acham que o processo de fabrico é muitas das vezes é considerado menos prioritário e constantemente alterado em função das prioridades da empresa? Assim, eu acho que não. Eu acho que as empresas cada vez mais estão a enverdar neste tipo de otimizações, porque tem que ser, porque este é o caminho e porque não há outra solução, senão efetivamente analisarmos toda a cadeia de valor para que consigamos dar cumprimento dos prazos
todas aquelas problemáticas que temos falado. Eu acho que cada empresa tem que se ajustar, então nós também não podemos ter um processo estático e não tem que ser desta forma, exatamente, ou seja, tem que ser adaptada, tem que ser flexível ao ponto de conseguir qualquer outro constrangimento que exista. Neste caso, por exemplo, não é? 2020 era impensável, nem sequer tinha passado na cabeça de cada um que viria uma pandemia e que ia revolucionar completamente as empresas. Ou seja, as empresas, não estou a dizer que com isto que todas as empresas conseguiram sair vitoriosas, vamos dizer assim, não é? Mas estão a tentar, com este problema que assolou todo o mundo, não é? Estão a tentar criar formas, não é? De alterar os processos e seguir em todos estes paradigmas que temos falado. E essa flexibilidade tem que continuar e as empresas têm efetivamente que se ir adaptando a todos estes constrangimentos que vão surgindo. Pronto, é esta a minha opinião. Obrigado. João? Sim, acho que não vou crescer muito mais do que a Diana está a dizer, na verdade. À medida que as coisas vão acontecendo, nós vamos tendo que reagir e ser flexíveis, mas de qualquer maneira, acho que devemos ter rotinas de melhoria contínua e que não podem ser atropeladas por prioridades, porque lá está, é tal indisciplina que nos leva a... Se há uma prioridade que surge é porque alguma coisa correu mal. E eu costumo muitas vezes dizer que urgências é só no hospital, não é nas empresas. Portanto, se as empresas têm urgências é porque alguma coisa já para trás correu mal. E, portanto, as rotinas criadas é chave de sucesso. Obviamente, flexíveis, temos que ser sempre flexíveis, sem dúvida, e redirecionar, e isso até se vê nos ciclos de melhoria contínua, em que, principalmente quando se envolve top management e que estamos a definir daqui a 5 anos esta empresa, queremos chegar a este mercado, a estes clientes, e antes, pronto, há uns tempos atrás, falava-se em ciclos de 5 anos, definia-se a visão da empresa e a missão da empresa em 5 anos. Agora, se calhar, já temos que pensar a 3 anos, porque isto é tão volátil que nós temos que nos adaptar. E, portanto, mas só está, começa no top management já a ter que se adaptar a estas realidades. Obrigado, João. Desculpa. E agora, uma última pergunta para os três. Iria começar pelo Tiago e perguntar se acha que deverão as empresas criar uma área funcional específica para abordar este tema, a tal equipa que a Diana há pouco falou, ou será suficiente integrar e deixar as mesmas nas competências da gestão da produção ou das empresas? E, portanto, ver também isto, porque uma grande parte das nossas empresas de moldes, nem todas são de grande dimensão, temos empresas com alguma dimensão mais reduzida, e, portanto, o que acha que seria melhor? Efetivamente, ficar numa perspectiva apenas de produção ou criar uma equipa de apoio, no fundo, que levasse este tempo? Ora bem, vou-lhe responder negativamente às duas, nem na gestão da produção, nem como apoio, equipa de apoio. Ou seja, o que é que nós acreditamos muito? Atenção que depende muito do estado de maturidade da empresa, ok? Mas isto, a melhoria contínua, é responsabilidade de todos. E, portanto, tal como eu acredito muito na melhoria contínua na produção, e que de facto temos exemplos, milhares de exemplos, acredito nas equipas de engenharia, acredito nas equipas de marketing, acredito nas equipas de venda, como vos disse. Portanto, a questão da cultura de melhoria contínua é uma empresa que aplica estes métodos de forma transversal. Eu tenho muitos casos de clientes nossos que melhoraram muito na atividade industrial e na operação e na produção, e a certa altura demorava mais tempo a ordem desde que chegava do comercial até ir para a fábrica do que de facto depois a executar, porque não faz sentido nenhum. Uns trabalham com papel e com informação e os outros têm que produzir tudo. Portanto, primeiro, na gestão da produção, não, e portanto isto tem que ser algo transversal. Em equipas de apoio também não, porque numa fase inicial pode ser muito bom,
em termos de disseminação das metodologias, de ensinar as metodologias às pessoas, etc. Mas isso rapidamente, e depois depende de quão rápido as empresas assimilaram isto em cada uma das áreas, seja produção, seja logística, seja manutenção, etc., este know-how devia migrar para as equipas. Ou seja, a responsabilidade da implementação do Kaizen ou da melhoria contínua num departamento de manutenção devia ser do responsável da manutenção. E na produção, do responsável do diretor industrial. E nas vendas, do diretor comercial. E, portanto, nós acreditamos muito que isto não é uma equipa que chega e vai implementar. Porquê? Porque, na verdade, depois, eu, como diretor de manutenção ou diretor comercial, demito-me da responsabilidade. E, portanto, na verdade, tenho ali os consultores é a equipa de apoio. E, portanto, na verdade, não é responsabilidade deles. Eles devem de ter o know-how, devem conseguir dar coaching às equipas de forma a que as equipas implementem da melhor forma, mas nunca deve ser responsabilidade destes. Ou seja, rapidamente as estruturas de melhoria contínua deviam se reduzir ao mínimo possível, deixando esse know-how nas áreas. Muitas vezes é importante e, portanto, para uma implementação forte, para deixar os hábitos, etc., mas claramente o know-how deve ficar nas empresas, deve ficar nas áreas e esses sim devem ser responsabilizados pela administração de toda a melhoria feita na empresa. Não sei se respondi, mas é muito a nossa ótica, é de deixar o know-how nas empresas, nas áreas e a responsabilidade ser do responsável dessa área. Sim, sim, respondeu, Tiago, obrigado. Pedia só um pequeno comentário por parte da Diana e do João Paulo, uma vez que temos algumas intervenções também das pessoas que estão a participar. Assim, eu concordo plenamente. Eu acho que devem ser definidas pessoas, motores, vamos dizer assim, dessas áreas funcionais e com elas conseguir fazer essa avaliação, porque uma equipa de consultores, ou uma equipa externa, ela não conhece a realidade da empresa, nem conhece... não consegue facilmente perceber onde é que estão esses problemas. Se definirmos equipas motoras por áreas funcionais, os próprios colaboradores sabem onde é que podem efetivamente melhorar ou criar novas metodologias ou novas formas ou novos métodos, o que seja, e eles próprios conseguem fazer. Claro que essa equipa pode sempre uma equipa à parte, vamos dizer assim, no início pode eventualmente fazer tipo uma moderação, vamos dizer assim, de todo esse processo, mesmo se for necessário definir indicadores, se for necessário fazer alguma avaliação, perceber por onde é que nós devemos começar ou não, mas sempre com o auxílio desses colaboradores de cada área funcional que se está a avaliar. Obrigado, Diana. João, algo a... Sim, muito rapidamente. Claro que concordo com ambos. Os motores têm que ser as FIAs, os consultores ou uma pessoa, um expert, pode ajudar a criar estes projetos de melhoria. Eu até costumo dizer que são bebés que ajudam a dar à luz, mas depois no dia a dia têm que ser alimentados por quem cá fica, não é? E portanto, então é que é tão importante como dar à luz. Ambas as coisas são importantes, mas essas são as realidades. Uns dão à luz e os outros têm que os manter e alimentar diariamente, senão vai morrer outra vez. Portanto, tem que haver uma vontade muito grande das FIAs dizer eu quero isto é importante para mim, portanto isto vai acontecer e vai seguir e vai fazer acontecer. Obrigado, João. Passava então agora ao Manuel. Boa tarde a todos. Então, eu colocaria aqui algumas perguntas que nos têm chegado a partir do público, não é? E de quem está a assistir a esta sessão, que eu pedi-vos uma resposta, até porque estamos quase em cima da hora, mais ou menos telegráficas, e eu fazia uma para cada um de vós. Começava aqui com uma pergunta do Ângelo Monteiro, se calhar para o João Paulo Vigário. As pessoas não querem ser responsabilizadas por causa dos tempos, porque podem ser consideradas não produtivas. Como eliminar este pensamento? No fundo, a responsabilização das pessoas por causa dos tempos. Eu acho que as pessoas, como em tudo, tem que ser explicado o que é que se está a fazer. As coisas não podem ser impostas, as pessoas têm que ser levadas a fazer uma operação ou o que quer que seja. Isto é um ato de liderança.
no fundo, explicar às pessoas porque é que se está a fazer, o que se está a fazer, não é um controle da pessoa, mas no fundo fazê-la explicar, fazer perceber o que é que está a acontecer aqui, qual é o contributo dela do resultado final. E a abordagem tem que ser é um ato de liderança, saber motivar e explicar às pessoas o que é que elas têm que fazer, sem se sentirem impostas ou controladas. Não é fácil, mas... Aqui no mesmo tema tem aqui uma intervenção do Carlos Manuel Silva, do Sem Fim, da Marinha Grande, e se calhar passava esta à Diana, vai na mesma linha. A disciplina também poderá ser um standard. Então, como se pode aplicar isso mesmo às pessoas, que não são máquinas, pois reagem às instruções? Não podemos estar a correr o risco de dedicar mais tempo e, consequentemente, recursos financeiros à tecnologia do que às pessoas? Obrigado e parabéns pela excelência de iniciativa. Diana. É assim, esta parte das pessoas é sempre uma questão muito complexa, não é? Eu penso que temos que ir na base do que o João disse, ou seja, temos que explicar às pessoas o que se está a fazer, temos que lhes explicar que nós estamos a avaliar o processo e não a pessoa em si, temos que explicar o porquê e muitas das vezes há, assim, este tipo de sensibilizações que são feitas, talvez... as pessoas possam cada vez assistir ou dar a conhecer todas estas novas, estes novos paradigmas que as empresas enfrentam. É assim, em termos de formação, claro que sim, claro que isso é sempre importante, mas não tem que ser uma formação que seja financiada, pode também, existe muito know-how interno que pode ser captado e pode ser transportado para essas pessoas que têm menos... que não conseguem, que têm um bocadinho deste pensamento. E se nós fizermos muitas vezes isso, esse know-how quase que é mais importante que uma formação financiada, porque cada um de nós percebe o nosso processo e penso que consegue canalizar toda a informação necessária e explicativa, o porquê de estarmos a mover neste sentido da otimização. Agora o Carlos Simão, e eu perguntava novamente ao João Paulo Vigário, as duas próximas perguntas também estão na mesma área, mas o Carlos Simão pergunta, ainda à raiz de um projeto, muitos dos projetos que são começados com artigos não finais e no decorrer do projeto são recebidos 3/4 finais. Como evitar este tempo desperdiçado pelo projetista? Ou seja, o tempo desperdiçado na área do projeto em função de não recebermos a informação toda logo desde o início. Pronto, e assim, lá está, mais uma vez, temos que saber porque é que não recebemos informação, temos que ir às causas raízes, porque é que não estamos a receber a informação no tempo correto, se foi assim que foi negociado com o comercial, quer dizer, tenho alguma dificuldade em responder a essa pergunta, porque, lá está, mais uma vez, temos que perceber qual é a causa raiz dessas alterações. Não sei responder muito mais do que isto. Agora para a Diana, no fundo, aqui uma pergunta do Carlos Luz, que é uma curiosidade. Quais considera ser os maiores desperdícios ou os mais frequentes na fase de projeto do molde? É assim, isso depende, na minha opinião, depende do tipo de moldes e dos clientes. Não sei se terei assim uma resposta direta a essa questão, porque eu penso que depende daquilo que nós estamos a falar e que projetos é que estamos a falar. É assim, existe uma standardização que pode ser feita ao longo do processo, não é? E pode iniciar no desenho, na parte do projeto. Se efetivamente os colaboradores conseguirem, numa primeira fase de análise do molde, identificar alguns pontos que possam ser standard e que a empresa não o tenha feito até aqui, pode o fazer e talvez aí se perca sempre algum tempo, vamos dizer assim, existe algum desperdício de tempo nessa análise. Pronto, também não sei se estou a responder totalmente à questão.
mas pelo menos eram as perguntas que tínhamos aqui do público. Estamos também a chegar à hora final, estamos a cumprir o nosso timing, também aqui a tentar evitar os desperdícios, não é? E o tempo que temos para estas ações. Por isso, não havendo mais perguntas do público, eu passava a palavra ao Carlos Silva novamente. Pronto, estamos efetivamente a terminar. Esperamos que esta sessão tenha sido tão proveitosa para vocês quanto foi para mim. Agradecemos a presença de todos os que participaram, tiveram, pelo menos pelo que vi, tivemos mais de 90 pessoas a assistir a esta sessão, o que reforça... Mais de 100. Mais de 100, obrigado Manuel, o que reforça a importância e interesse neste tema e a boa escolha da Cefamol. Permitam-me que destaque uma vez mais a colaboração do Tiago Sanches, do Kaiser, do João Paulo Vigário do MD Group, da Diana Duarte da TJ Moldes e, claro, do Manuel Oliveira da Cefamol. Queria também deixar uma palavra de apreço para o Eugênio Santos, da Geocam, que por motivos pessoais não pôde estar presente, mas que nos ajudou a preparar a sessão. Por último, relembrar que até quarta-feira tem mais 2 temas muito interessantes. Amanhã às 14 horas o tema será a sustentabilidade e o impacto nos negócios. E na quarta-feira às 14 horas também, produção zero defeitos. Um tema para o qual confesso estar ansioso e muito expectante, muito provavelmente com sistemas Lean implementados na perfeição. Não é, Tiago? Sempre. Obrigado pela vossa atenção e pela vossa participação. Até breve. Obrigado. Deixava só um ponto final que temos no nosso chat, podem dar os vossos comentários, as vossas sugestões sobre a sessão, para nós é sempre útil e podem identificar temas para próximos debates. Muito obrigado a todos. Obrigado. Deus, obrigado. Adeus, obrigado, boa tarde. Obrigado.